Bom dia! Mais uma vez, estamos no estudo da Palavra de Deus e agora estamos estudando 1 João. Na verdade, estamos terminando o nosso estudo desse livrinho fantástico. Estamos no capítulo 5 de 1 João e vamos dar o estudo hoje em versos 18 a 20. 1 João 5, 18 a 20. A palavra de Deus diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que é de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho, Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. E aí nós terminamos a leitura. Já lemos todos os versículos, já citamos, já explicamos várias coisas, e hoje ainda temos mais coisas para descobrir na Santa Palavra de Deus. João chega ao final da sua carta com uma declaração tripla da certeza cristã. Primeiro, ele ensina claramente que o cristão é emancipado do poder do pecado. Bem, nós devemos ter cuidado para ver o que significa ser emancipado do poder do pecado. Primeiro, não significa que o cristão nunca peca, mas significa que ele não é escravo, indefeso do pecado. Podemos sim pecar. Não devemos pecar, mas pecamos. Um comentarista, o Plumer, de muitos anos atrás, escreveu assim: um filho de Deus pode pecar, mas sua condição normal é a resistir ao mal. Então, eu posso pecar, mas a minha natureza espiritual é evitar ou resistir ao pecado. Eu sempre uso como ilustração de dois animais, o porco e o cordeiro. Ambos podem cair na lama. Mas qual animal vai gostar da lama? É o porco. O cordeiro não vai gostar e vai pegar essa última gota de energia que tem para sair daquele lamaçal. O crente, como a pessoa que não tem Cristo, pode pecar, mas quem vai gostar do pecado é quem não tem Cristo. A pessoa que realmente tem Cristo como Salvador vai dar toda a sua força para evitar o pecado. Pecaremos? Sim. Mas ficaremos no pecado? Não. Não ficaremos. A diferença está nisto. O mundo pagão, o mundo que não tem Cristo, não tem consciência de nada além da derrota moral. Ou seja, pensa que, mas eu faço isso, mas eu não tenho escolha, eu fui feito assim. Já ouviu alguém dizer assim? Eu sou assim, então tem de me aceitar como eu sou. Essa é a atitude pagã, uma pessoa que não tem Deus na sua vida, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O pagão, a pessoa sem Cristo, sente que, conforme a sua fraqueza, não tem como escapar do seu vício, do seu pecado. Muitas pessoas, talvez alguém que está ouvindo o vídeo hoje,
já está derrotada no pecado e fala, eu não tenho jeito. João ensina que jeito tem sim, se tiver Cristo como Salvador. Tem muitos comentaristas que mostram claramente que nós temos o jeito, a maneira de sair do pecado. O cristão é o homem que nunca pode desistir da batalha. Estamos numa guerra. A nossa guerra é contra o pecado. A nossa guerra é contra os desejos da nossa a própria carne, o que nós somos. E vamos ver. Paulo falou desse sentido assim, em Romanos 7, verso 14, até o Romanos 8, verso 1. Ele fala assim, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Porque o que eu faço, não o aprovo. Pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito o querer está comigo, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, e esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já ou não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Dou graça a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A Bíblia ensina claramente que nós que estamos em Cristo, quer dizer, já arrependemos do nosso pecado, já rejeitou a confiança que nós temos em nós mesmos, na nossa religião, nas nossas obras, enfim, tudo, rejeitamos aquilo e colocamos toda a nossa confiança no Senhor Jesus Cristo. Ele é Deus, Ele se deu, morrendo na cruz no nosso lugar, Ele ressuscitou-se dentre os mortos e agora Ele reina. E Ele salva a alma do pecador arrependido e Ele ajuda a gente, Ele incentiva e dá o poder para nós, para que possamos vencer o pecado. Então, Ele fala, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus e que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo, que também faz parte da Santa Trindade. O cristão é o homem que pode pecar, mas nunca aceita o fato da derrota. Um santo, como alguém diz, não é homem que nunca cai. Ele é homem que se levanta e vai sempre que cai. Então, sempre tem mais uma vez que levantou do que caiu. Ele sempre levanta pelo amor e pelo poder do Senhor Jesus Cristo. O cristão está do lado de Deus contra o mundo. A fonte do nosso ser é Deus, mas o mundo está no poder do maligno. Nos primeiros dias, a diferença entre a igreja e o mundo
era muito mais claro do que agora. Infelizmente, eu lembro, eu aceitei Cristo como meu Salvador com 16 anos de idade. E na época de então, o mundo, a pessoa mundana, a pessoa sem Cristo, andava com moral e procedimento até muito melhor do que o crente, a pessoa que diz ser salvo. Hoje em dia anda. É uma tristeza hoje em dia que há pouca diferença entre a pessoa que não tem Cristo e a pessoa que tem Cristo. Deveria ser diferente. E através da palavra de Deus, sua vida estará diferente. Mas tem que tomar opinião. Mesmo que os homens não praticam o que a Bíblia ensina, o ensinamento ainda está em pé. E as ideias de castidade, misericórdia, serviço e amor ainda está em pé. Deus ainda quer isso da sua vida, da minha vida. Mas o mundo antigo não sabia da castidade e pouco de misericórdia, de serviço, de amor. João diz que o cristão sabe que ele está com Deus enquanto o mundo está nas garras do maligno. Não importa como a situação pode ter mudado, a escolha ainda confronta os homens, se eles se alinharão com Deus ou com as forças que são contra Deus. Nós falamos na Estância Esperança que tem duas escolhas na sua frente: ou servir Deus e fazer o que ele quer, ou vai servir a sua própria pessoa. É sua escolha. Eu lembro quando os nossos crianças eram pequenos, eles fariam uma coisa errada, como todos nós fazemos, e a gente, como pai, cobrava, e até às vezes ficava bravo, mas a gente cobrava, falando, olha, o que fez foi errado. E muitas vezes a criança poderia responder, mas não tinha jeito. E eu sempre perguntava, uai, onde está o homem? E eles falavam, qual homem? Eu falei, homem armado, com faca, com revólver, alguma coisa. Não, por quê? Homem que forçava você a pecar. Não tinha homem assim, não. Então você tinha uma escolha e você escolheu para pecar e não fazer o que é certo. Todos nós temos uma escolha. O cristão está consciente de que entrou na realidade que é Deus. E a pessoa que realmente tem Cristo como seu único Salvador quer servir a Deus, o seu Criador. Quer servir o Senhor no poder que Ele nos dá através do Espírito Santo. Quer servir o Senhor pelo sacrifício que o Senhor Jesus Cristo, sendo Deus, o Filho, fez quando Ele morreu na cruz, em seu lugar e no meu lugar, e ressuscitou dentre os mortos. Mas em Cristo, a pessoa entra no conhecimento da realidade. As perguntas da humanidade, as quais os homens só podem responder em suposições, a parte de Jesus Cristo. Não tem resposta, senão através da palavra de Deus. É só a Bíblia que tem a resposta para nós, mais nada. Mas em Cristo alcançamos a realidade que é Deus. Nós perguntamos a filosofia do mundo. Sempre pergunte, quem sou eu? O que é a vida? O que é Deus? De onde eu vim? Para onde eu vou? O que é verdade? E onde é o dever? Por que eu estou aqui? Nós temos sempre essas perguntas. E a palavra de Deus responde a pergunta. Nós encontramos um perigo constante. O Senhor Jesus Cristo, ou seja, João, falou assim, ele falou, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém.
o último versículo de 1 João, o último versículo do capítulo 5, e João fala: filhinhos, os que têm Cristo como seu Salvador, guardai-vos dos ídolos. Amém. Com essa injunção, repetida e aguda, João encerra sua carta. A carta é curta, mas há um mundo de significado nessa frase. Carta pode ser pequeno, mas o significado é enorme. A frase pode ser pequena, mas o significado é N vezes maior. Em grego, a palavra ídolo tem nele o sentido de irrealidade. O Platão usou para as ilusões deste mundo em oposição às realidades imutáveis da eternidade. E pensa bem, ele era incrédulo. Mas hoje em dia nós estamos colocando ilusões e o homem está confiando naquilo em vez de confiar na eterna verdade da palavra de Deus. Quando os profetas falavam dos ídolos, dos pagãos, queriam dizer que eram deuses falsos, em oposição ao único Deus verdadeiro. Isso pode significar como manter-se longe de todos os objetos da falsa devoção. Quantas coisas estão nas nossas vidas, não só os santos, que pessoas fazem ídolos e tudo, e adoram essas coisas, mas é qualquer coisa que toma o lugar de Deus. Pensa bem, nós não precisamos nada além do Senhor Jesus Cristo para nos aproximar a Deus. Aceitando Cristo como Salvador, a porta está aberta para a gente entrar através da oração no trono de Deus para conversar com Ele. E como Ele conversa com a gente? Mais uma vez, através da palavra de Deus. Isso pode significar como manter-se longe de todos os objetos de falsidade, de levar a gente atrás de outra coisa, senão a Deus. Um ídolo é qualquer coisa nessa vida que os homens veneram em vez de Deus e permitem tomar o lugar de Deus. O homem pode fazer o ídolo do seu dinheiro, da sua carreira, da sua segurança, do seu prazer. O ídolo é qualquer coisa que ocupa o lugar devido a Deus. Isso inclui nosso dinheiro, nossos bens, nossas crianças, nossos pais, a nossa vontade, enfim, tudo que fica entre nós e Deus é um ídolo, é pecado. É provável que João significa algo que definido do que qualquer uma dessas duas coisas. Foi em Éfeso que ele estava escrevendo e foi em condições de Éfeso que ele estava pensando. É provável que ele queria simplesmente, diretamente comunicar, mantenha-se longe das poluições da adoração pagã. Nós sabemos que muitos dos que chamamos santos hoje em dia foi nada menos do que uma adaptação dos deuses falsos de Constantino e do grupo dos gregos e romanos, que adoraram muitos deuses. E nós não podemos adorar ninguém, senão o Deus verdadeiro, colocado, como nós já estudamos, em três pessoas, ou seja, três entidades, mas uma pessoa só, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Além disso, em Éfeso estava o grande templo de Diana, uma das maravilhas do mundo antigo. Havia pelo menos três coisas sobre o templo que justificariam
a severa injunção de João para não ter nada a ver com a adoração pagã. O templo era o centro de rituais imorais. Os sacerdotes eram chamados de megabize. Eles eram eunucos. Foi dito por alguns que a deusa era tão cuidadosa que não podia suportar um homem verdadeiro perto dela. Então só deixou eunucos perto. Foi dito por outros que a deusa era tão lasciva que era insegura para qualquer homem real se aproximar dela. Então, era uma situação absolutamente corrupta, imoral, sensual. E João falou, olha, guardar-se fora dessas coisas. O templo tinha o direito de auxílio. Então, qualquer criminoso, se conseguisse chegar ao templo de Diana, estaria salvo. Então, guardava a corrupção, segurava o corrupto. O resultado foi que o templo era refúgio dos criminosos. Tácito, o homem, acusou Éfeso de proteger os crimes dos homens e chamando-o de adoração dos deuses. Ter qualquer coisa a ver com o templo de Diana seria associado aos próprios resíduos da sociedade. O templo de Diana era o centro da venda de cartas de Efésio. Esses eram encantos usados como amuletos que supostamente eram eficazes em produzir os desejos daqueles que os usavam. Nós vimos isso hoje em dia, de cartas e tudo, rezas e tudo. Já viu no jornal, vai rezar essa 3 vezes e vai receber o seu pedido, e as coisas. É nada novo. Ter qualquer coisa a ver com o templo de Éfeso era entrar em contato com a superstição comercializada e as suas artes negras. É difícil imaginar o quanto Éfeso foi dominado pelo templo de Diana. Não seria fácil para um cristão se manter longe dos ídolos em uma cidade como aquela. Nós temos cidades aqui no Brasil, cidades muito idólatras, que para uma pessoa que realmente tem Cristo e rejeita a idolatria, não é fácil. Pensa na época de carnaval, ou de uns outros dias, durante o ano. A carnalidade que existe é fácil para o cristão, para a pessoa que realmente arrependeu-se do seu pecado, já colocou a sua fé em Cristo e é separado do pecado. Já pensou como é difícil manter aquela distância entre o pecado e a sua vida santa? A pessoa que realmente tem Cristo deve se manter longe das infecções de todas as falsas religiões. E ele só pode fazê-lo quando anda com Cristo. Então, neste estudo que acabamos de fazer, nós aprendemos tantas coisas. Nós aprendemos que Deus é um Deus só, mas em 3 pessoas. Nós aprendemos que o Espírito Santo não é simplesmente uma força, mas uma pessoa que... Nós aprendemos que Jesus Cristo é Deus, e Deus Pai é Deus. Nós aprendemos que quem tem o Filho tem a vida. 1 João 5,11. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E nós aprendemos que a Bíblia foi escrita para que a gente possa ter a certeza absoluta da nossa salvação. Agora a pergunta chega. Você tem essa certeza da sua salvação? Você já arrependeu-se do seu pecado, já colocou a sua confiança no Senhor? Você pode dizer, mas eu ainda não largo da minha igreja que não ensina
o que a palavra de Deus ensina. Olha, eu já sei, mas eu tenho Cristo, mas eu tenho que fazer isso, aquilo, aquilo outro. Nós temos que confiar unicamente e totalmente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E tendo essa confiança, você vai se guardar dos ídolos. Você não vai deixar nada entrar entre você e Deus. Nem o seu próprio pecado, nem qualquer outra coisa, nem coisas boas. Mas Deus está em primeiro lugar. Vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos pela palavra de Deus. Agradecemos pela 1 João, que é uma epístola que ensina claramente as doutrinas que devemos crer nelas, e também ensina a gente como andar. Nós aprendemos em 1 João 2, verso 6, que, tendo Cristo como Salvador, nós temos que andar como Ele andou. E como é que Ele andou? Senão, obedecendo a palavra de Deus. Abençoe nosso estudo, ajuda a pessoa que não tem a certeza de salvação a colocar a sua fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus nós te pedimos, já agradecidos. Olha, nós terminamos de 1 João. Agora, onde é que iremos? Próximo estudo. Eu gostaria de fazer um estudo de Gênesis. E vamos estudar de Gênesis, capítulo 1 até capítulo 11, talvez mais. Mas o meu plano é pelo menos fazer aquele estudo. Então fique conosco. Não falta nossos estudos para que possamos aprender da palavra de Deus juntos. Então até a próxima vez. E Deus te abençoe.